Se você aprende que comer determinado alimento é algo muito ruim e você vai se sentir culpado e envergonhado por fazer isso, essa culpa e vergonha, ela aumenta ainda mais a desregulação emocional e, ironicamente, te coloca num contexto onde a probabilidade de você perder o controle com a comida aumenta. Eu preciso que você entenda o que que acontece com o teu cérebro, eu preciso que você entenda, que você não se identifique, eu preciso que você não se veja como a compulsão, você não é a compulsão. Você não é uma compulsão. E é esse o pensamento que talvez você vai ter minutos, horas antes de um episódio de compulsão alimentar. Talvez você vai acreditar que você é isso, e já que você é isso, não há nada que possa ser feito. Ah, mas te lembra desse vídeo, te lembra deste conteúdo, de alguma maneira exercita o teu pensamento e a tua reflexão de que você não é a compulsão alimentar, você não tem um defeito no cérebro, você não é uma pessoa que tem menos valor, que sofre com alguns episódios de compulsão alimentar, embora eles possam ser recorrentes, frequentes, enfim, isso daí é algo que varia de pessoa para pessoa, como eu mostrei aqui para você. Isso significa que existe uma vulnerabilidade em você que precisa ser compreendida, assim como qualquer outra pessoa tem as suas vulnerabilidades, mas ela não conta para você. Outras pessoas têm as suas dificuldades, mas elas não contam para você, né? Todos nós temos as nossas dificuldades. Então isso não faz de você uma pessoa pior, não faz de você uma pessoa ruim, não faz de você uma pessoa que não mereça ser ajudada, que não mereça suporte, para você se colocar em contextos onde você vai tomar decisões muito mais saudáveis para você. Então, eu preciso muito que você não se identifique com a compulsão alimentar. Você não é a compulsão alimentar. Você não tem um defeito. O teu cérebro, ele é diferente, ele é distinto. E quando a gente coloca o teu cérebro no contexto adequado, no ambiente adequado, ele vai funcionar super bem, ele vai conseguir se adaptar muito melhor ao dia a dia, à rotina, às circunstâncias, e você vai conseguir ter a paz de espírito e a tranquilidade que você busca. O que a gente precisa entender agora é qual é o contexto no qual você vai conseguir funcionar de uma maneira que seja mais adequada aos teus objetivos e à tua saúde. Então eu preciso muito contar com você em relação a isso. Posso contar com você? Posso contar com que você não vai continuar se identificando com a compulsão alimentar? Eu entendo que no início para você vai ser difícil lembrar disso. Você vai se identificar. Você vai pensar, eu sou isso. Tudo bem. Você já aprendeu assim. Agora, quando você pensar dessa forma, eu preciso que você tenha um pensamento alternativo, que é, eu não sou a compulsão alimentar. O excesso de crítica, de autocrítica que você tem contigo mesmo durante um episódio de compulsão alimentar ou depois de um episódio de compulsão alimentar é um dos principais fatores que dificultam o tratamento. Eu preciso que você entenda isso. Nesse momento, o que menos o teu cérebro precisa é de mais estresse. Quando você fica se criticando, se punindo pelo que aconteceu, o que você está fazendo com o teu cérebro é aumentando o seu estresse. Eu preciso que você tenha um segundo pensamento alternativo para esse primeiro pensamento de autocrítica, de punição, tu contigo mesmo, de ser duro demais. O teu cérebro, nesse momento, o que ele menos precisa é disso. Esse vídeo aqui é tanto para você que sofre com compulsão alimentar, quanto para pessoas que convivem com você e que talvez não entendam o que acontece. É bem provável que você tenha amigos, familiares que desejam que você melhore, que você se sinta funcionando de uma maneira mais saudável em relação à alimentação, mas talvez não te dão o suporte que você precisa. E eu gostaria muito que você enviasse esse vídeo para alguém que conviva com você e que precise entender um pouco melhor o que que é a compulsão alimentar. Então esse vídeo é para essas duas pessoas. Esse vídeo é justamente para isso, para esclarecer. E você que está recebendo esse vídeo e precisa dar suporte para alguém que sofre com compulsão alimentar, eu entendo que você tenha uma excelente intenção por trás das tuas falas e da maneira como você tenta motivar essa pessoa que você tanto gosta para que ela consiga superar a dificuldade, ela possa voltar e retomar seus cuidados. Eu entendo perfeitamente a tua intenção, mas ela está funcionando? Você percebe que não está funcionando? Do jeito que você vem fazendo, não está funcionando da forma que você gostaria? Não tá levando a algum progresso? Não está servindo muito? Percebe?
Então eu preciso que você confie no profissional da saúde que está vindo aqui falar para você que não é dessa forma. Não vai funcionar invalidando a necessidade que essa pessoa tem. Não vai funcionar assim. Por mais que você goste dela, não vai ser falando para ela ter mais força de vontade, parar com isso, larga de frescura. Isso não vai funcionar. Na verdade, vai ser justamente o oposto do que você busca. Nesse exato momento, o que essa pessoa precisa não é disso. Ela precisa de apoio. Eu entendo e imagino que você possa ter aprendido de uma forma diferente e distinta. Entendo perfeitamente isso. Mas entenda você também que você funciona de uma forma e alguém que sofre com episódios de compulsão alimentar funciona de outra. E nesse momento o que a gente precisa é de empatia, o que a gente precisa é de cuidado. Então, se você não sabe como orientar, como se posicionar e exatamente o que fazer, o melhor que você pode fazer nesse momento é perguntar como você pode contribuir positivamente com ela. Pergunta. Não ofereça soluções e saídas se você não sabe o que deve ser feito. E se o que você vem fazendo não está funcionando, não continue fazendo. Pergunte. Se coloque à disposição. Tente resistir ao reflexo de querer consertar a vida da pessoa que sofre com compulsão alimentar. Se você não tem técnica, se você não tem um manejo adequado, e é bem provável que você não tenha, afinal de contas, muitos profissionais da saúde, inclusive, também têm essa dificuldade, é bem provável que você não tenha. E a culpa não é tua, mas eu preciso aqui te informar. Se o que você realmente quer é ajudar alguém que sofre com episódios de compulsão alimentar, eu preciso muito que você entenda que da forma como você vem fazendo, não está funcionando. Então é importante que você busque a orientação de um bom profissional que possa te ajudar, que possa te esclarecer de que maneira você pode contribuir para que a mudança de comportamento alimentar do teu amigo, do teu filho, da tua filha, do teu irmão, do teu namorado, de alguém que você gosta, possa realmente acontecer de uma maneira positiva. Se você chegou até aqui, provavelmente você está se esforçando bastante para conseguir continuar progredindo em relação a isso. E eu vou ficar muito feliz se eu conseguir te ajudar. Deixa aqui nos comentários se eu conseguir contribuir com você positivamente. Isso vai me incentivar a continuar fazendo esse tipo de vídeo. Entendo que não é fácil, dependendo da forma como a gente tenta elucidar e mostrar algumas coisas. É difícil ser didático de uma maneira que todos possam entender. O que sabemos sobre a origem da compulsão alimentar? A compulsão alimentar ela é multifatorial. Ela é influenciada por fatores genéticos, neurobiológicos, ambientais, fisiológicos, psicossociais, culturais e aumentam a probabilidade de que, em certas circunstâncias, compulsão alimentar ela ocorra de maneira a gerar prejuízos de saúde. Quando você ingere um alimento muito mais calórico, quando você busca comida em situações emocionalmente desconfortáveis, isso regula a emoção. E a partir do momento que regula a emoção, o teu cérebro aprende e entende que aquilo teve uma função importante. O que vai acontecer quando você, ao longo da tua história de vida, quando você vai passando por dificuldades, por situações difíceis, e você repete o comportamento de buscar comida para regular o desconforto emocional? Se cria o hábito. A recuperação ela é real, ela é possível, mas ela é um processo. E as condições que tem que se dar para que isso ocorra é algo que a gente precisa entender de maneira individualizada. Portanto, vou deixar aqui algumas observações gerais para você, de alguma forma, entender o que a gente precisa fazer e qual é o foco da questão. Primeiro, identificar quais são os contextos e as situações que aumentam a probabilidade com que você tenha um episódio de compulsão alimentar. As pessoas conhecem isso como os gatilhos. Quais são os gatilhos que de alguma forma aumentam o teu desejo e a tua sensação de que você vai perder o controle, o teu desejo por alimentos calóricos de uma forma que aparentemente a qualquer momento você vai perder o controle. A gente precisa entender quais são os contextos e os gatilhos que ocorrem e sustentam uma perda de controle parcial ou relativamente grande, uma perda de controle com a comida. Segundo, desenvolver novas habilidades de regulação emocional. Novas habilidades para você aprender a se regular emocionalmente de maneiras distintas que não seja necessariamente com a alimentação. Terceiro, melhorar a tua satisfação corporal, a relação com o corpo, autoestima.
A autoestima é um preditor muito importante e muito positivo quando a gente fala de avanços no tratamento de pacientes que tenham um transtorno de compulsão alimentar ou que ainda não tenham sido diagnosticados, mas que estão evoluindo, aumentando em gravidade, a coisa ela está se estendendo. A autoestima ela é fundamental. E a autoestima não é algo que a maioria das pessoas ainda tenham compreendido exatamente o que que é. A autoestima provavelmente não seja o que você imagina que é. Construir hábitos de vida que sejam mais saudáveis, como eu falei aqui para vocês. Tá? Manejo de estresse, sono, o cérebro de pessoas que têm maior predisposição à desregulação emocional, prejuízos no controle inibitório, sensibilidade no sistema de recompensa, é um cérebro que muitas vezes está exposto demais a estresse crônico. É muito estresse crônico para ele conseguir lidar. Então é importante que a gente mude o nosso estilo de vida de maneira que a gente possa, sim, melhorar a nossa capacidade de lidar com situações difíceis, mas que não sejam estressantes o suficiente como para prejudicar a nossa forma de enxergar as coisas e de tomar decisões em relação à comida, por exemplo. Construir um estilo de vida que seja mais saudável, né? Melhorar a relação com a comida. Então, um bom nutricionista, ele precisa te ajudar a você melhorar a tua relação com a comida. Você perceber que não existe alimento bom, ruim, no sentido moral da coisa, né? Você não é uma pessoa ruim e sem valor porque você preferiu comer um chocolate do que comer uma fruta, você comer uma pizza, você comer um hambúrguer. É a gente começar a olhar as coisas de uma outra forma, ter uma relação distinta com a comida. Ter uma relação onde a culpa e a vergonha, ela não faça parte do teu dia a dia, do contexto em relação à tua alimentação e a maneira como você lida com a alimentação. Isso daí é fundamental. E é um processo que leva tempo. É um novo aprendizado que depende de uma nova história de reforço agora que você precisa receber. E que um bom profissional com um bom treinamento provavelmente vai conseguir te ajudar a fazer isso mais rápido. O que não significa novamente que vai acontecer do dia para a noite. Por isso, você pode voltar a ter um episódio de compulsão alimentar, você pode ter alguma recaída. Isso é normal que aconteça. E se acontecer, isso não significa que você fracassou, não significa que tudo que você vem fazendo é um fracasso. Um pouquinho de autocompaixão, um pouquinho de olhar para os progressos que você fez, olhar para o processo e para o que aconteceu como uma informação. Esse novo episódio de compulsão alimentar que você teve, depois de tanto tempo, de tantos progressos que você fez, ele é uma informação. E você precisa observar o que que aconteceu, o que foi que se deu no ambiente ao longo dos teus dias, ao longo das semanas, que foi te colocando em vulnerabilidade. Episódios de compulsão alimentar não ocorrem sem motivos. Por mais que isso para você não esteja muito claro agora, é necessário que a gente observe. Lembra? Lembra de tudo que a gente conversou aqui? E eu acredito que isso vai te ajudar bastante, pelo menos a dar os primeiros passos. Tudo bem?